Momento Terapia. Bom, em que pese eu acreditar que momento terapia basta deixar essas musiquinhas deliciosas rolando, temos assuntos a tratar. Temos muito assunto a tratar. Coisas com as quais eu amo trabalhar, que eu amo discutir e que eu quero trazer para vocês sempre na última parte desse programa e que pelo retorno que eu estou tendo tem feito muito bem às pessoas. E eu agradeço muito esse retorno que vocês estão me dando. Nesse momento terapia, como as pessoas preferem falar um pouco mais da sua vida pessoal, você pode, ao invés de deixar recado lá no Facebook da rádio ou no Instagram da rádio, você pode me mandar no WhatsApp 31 999478290. 999478290, código de área 31, que eu deixo esse WhatsApp preparadinho só para receber o retorno de vocês. A maioria dos casos não dá para ler durante o programa, eu sempre respondo, eu não deixo ninguém sem resposta. E eu tenho recebido casos muito interessantes, dúvidas muito interessantes. Então, dentro de alguns dias, eu estou pensando em colocar um quadro aqui para a gente discutir os casos que as pessoas têm me enviado aqui pelo WhatsApp. Eu tenho respondido essas pessoas para não deixá-las no vácuo, né? Então, depois do programa, eu sempre dou um retorno e eu tenho pedido autorização para levar esses casos, trazer esses casos para o programa num quadro que eu vou começar a preparar, porque são coisas comuns a muitas pessoas e que podem ser úteis a muitas pessoas, a muitas famílias. Então, continuem me dando esse retorno, tá muito rico em termos tanto de experiência para mim, quanto vai ser útil para outras pessoas, eu tenho certeza, tá? Mande para o WhatsApp 31 999478290. Agora, se for um comentário em que você... Aí eu vou manter anonimato disso que eu estou recebendo, claro, para não expor as pessoas. Alguns até dizem que não tem importância, que não precisaria manter o anonimato, mas eu vou manter esse padrão, porque são casos familiares, são casos pessoais, então eu vou manter o padrão de manter o anonimato. Mas se você não quiser contar nenhum caso, quiser mesmo comentar, você pode fazer isso também pelo Facebook. www.facebook.com/Rádio Web Feito em Casa 1. E hoje eu continuo ainda falando dos pressupostos da programação neurolinguística. E o pressuposto sobre o qual nós vamos conversar hoje é o que ensina que corpo e mente são partes do mesmo sistema. Todos nós já experimentamos em algum momento ter um pensamento que afeta a nossa musculatura ou a nossa respiração. É ou não é? A gente fica tenso ou às vezes ofegante por um simples pensamento, uma lembrança. Da mesma forma, pensar em coisas boas também altera a nossa fisiologia, altera o funcionamento do nosso organismo. Ao ensinar que mente e corpo são partes de um mesmo sistema, a programação neurolinguística mostra que podemos controlar nossas emoções controlando nossos pensamentos. Mais que isso, podemos controlar o nosso corpo quando controlamos nossas emoções ou nossos pensamentos.
Se temos pensamentos tristes, pensamentos mais deprimidos, como que fica nosso olhar? Nosso olhar cai, ele se volta para baixo, nossos ombros caem. Agora, se a gente tem pensamentos alegres, tudo isso muda. Nosso olhar vai para o alto, nosso corpo se levanta, nossa postura fica mais ereta. E o inverso também acontece. Muda a sua postura e o seu estado emocional corresponderá. Da mesma forma que ter pensamentos bons ou ruins alteram seu corpo, alterar seu corpo vai mudar seus pensamentos. Tem um autor em programação neurolinguística que ensina que a fisiologia, o nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo é o mais poderoso instrumento que nós temos para mudar o nosso estado emocional e produzir resultados instantaneamente. Se nós adotamos uma postura ereta, com o olhar para cima, automaticamente a gente assume um estado emocional positivo. Pode testar. Quer fazer um teste bacana? Tenta fazer essa postura que eu acabei de falar. Mantém suas costas eretas, mantenha o olhar para cima. E agora tenta ficar triste. Você não consegue. Não consegue. Da mesma forma, arqueia seu corpo. Muda agora de posição. Abaixa seus ombros, abaixa a cabeça, olha para o chão. Fez isso? Bota seu corpo todo arqueado, olha para o chão, deixa o ombro cair e fica alegre. Busca um pensamento alegre. Você não consegue. Percebe como que pensamento e comportamento facilmente alteram um ao outro? Sabendo disso, a gente consegue alterar até estados mais complexos, como crise de ansiedade, por exemplo, iniciando apenas com o modo de respirar. Você percebe que você está ofegante? Começa a respirar de forma mais tranquila. Ao invés de... O que acontece com um leigo numa crise de ansiedade? Eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar. Aqui, esquece tudo. Foca na sua respiração. Está ofegante? Espaça. Passe a respirar mais devagar e mais profundamente. Foca na sua respiração, só isso. Mudando a sua fisiologia, mudando a sua respiração, o resto vai se ajeitando. E logo você melhora. Entende? A importância de saber que corpo e mente fazem parte de um mesmo sistema. A gente consegue mudar as nossas representações mentais, os nossos pensamentos, quando a gente muda a nossa fisiologia. E a gente consegue mudar a nossa fisiologia mudando os nossos pensamentos. Pensar em coisa ruim vai alterar a nossa postura, o nosso comportamento, alterando também o nosso estado mental, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos. Fazer como eu falei, manter a postura ereta, olhar adiante, vai trazer um estado mental de alegria, que é incompatível com pensamentos ruins. E quando, por exemplo, você faz um exercício de relaxamento,
sua fisiologia se altera e tudo vai se harmonizando. Não é? Quando você se acomoda, ou para deitar, ou mesmo no seu sofá, em algum lugar confortável, e você começa a relaxar, o corpo não vai todo chegando no lugar. Sua respiração vai se adequando àquele estado de relaxamento e se a sua fisiologia se alterando. Tudo vai se harmonizando. E no final você consegue o quê? Naquele momento, paz de espírito. Não é? Você não importa com que problema você esteja. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida. Se você relaxa, no final desse relaxamento, você está numa paz de espírito e assim, é instantâneo. Relaxou o corpo, a paz de espírito vem. É incrível. Quem faz relaxamento sabe disso. Na verdade, o que a gente está falando aqui é da tríade da mudança, que é um instrumento de PNL, de programação neurolinguística, profundo, importante demais para a gente tratar o estado emocional das pessoas. A tríade da mudança nos ensina que pensamentos geram sentimentos que alteram comportamentos. É um desdobramento do que eu acabei de falar, de que corpo e mente são o mesmo sistema. Pensamentos geram sentimentos que alteram comportamentos. Tríade da mudança. Então, vamos pegar aqui o exemplo do relaxamento. Você começa a ter bons pensamentos trazem bons sentimentos, e tudo isso faz com que seu corpo, seu comportamento, sua postura, sua fisiologia relaxe. Vamos inverter? Você não está legal, você então procura relaxar. Procura um lugar confortável, começa a relaxar seu corpo, aqueles pensamentos ruins vão embora. Você, dessa vez, ao invés de iniciar por alterar seu pensamento, você inicia alterando sua fisiologia, seu corpo. Começa a respirar profundamente, começa a focar nos seus braços relaxando, seu pescoço. Quando você vê o pensamento já foi embora, você está com paz de espírito. Você já não está mais com aqueles sentimentos ruins. Então, não importa qual você vai alterar, os outros se alteram automaticamente. Pensamentos geram sentimentos que alteram comportamentos. Comportamentos geram sentimentos que alteram pensamentos. Sentimentos geram comportamentos que alteram sentimentos, que alteram pensamentos. Alterar um leva à alteração dos outros dois. Você vive em estado depressivo. Então você vive com aquela cara de bunda, olhando para baixo, com os ombros caídos. Levanta essa cara, caçamba. Direita esse corpo. Olha lá longe. Você não consegue manter o estado depressivo. Não consegue. Então, não importa o que esteja te incomodando. Se você está reparando que você está numa vibe mais negativa e você não consegue mudar seus pensamentos, beleza, muda o seu corpo. Se você mudar seu corpo, o resto vai mudar. Ou se você percebe que seu corpo está pesado, muda seu pensamento, seu corpo vai reagir. Tríade da mudança. Estão sempre conectados. Guarda isso para sua vida.
pensamentos, sentimentos ou emoções e sua postura de corpo, sua fisiologia. Isso é tão verdadeiro que, por exemplo, quando você imagina algo real ou não, às vezes seu coração acelera, sua respiração ficou ofegante, não é? Olha para você ver. Você criou uma imagem mental que às vezes nem é verdade, seu corpo respondeu, acelerando seu coração. E você já entrou naquela vibe, naquela emoção de susto. É incrível, é incrível. É um instrumento muito bacana. Procura sempre observar. Aprenda a voltar os olhos para si mesmo. Eu estou sempre falando isso. Autoconhecimento é a chave. Observe a sua respiração. Observe seus ombros. Observe até o seu jeito de andar. Eles vão estar sempre de acordo com o que você sente naquele momento. Sempre, sempre. Poder manipular a sua fisiologia, a sua postura, é uma atitude inteligente para canalizar suas emoções e pensamentos. E agora que você sabe disso, para de ficar reclamando, remoendo o estado negativo. Para de ficar alimentando sofrimento, alimentando medo. Levanta esse olhar, endireita esse ombro. Respira profundamente. Você vai ver que até a sua frequência cardíaca começa a mudar. Acostume-se a gerar estados emocionais positivos, prazerosos. Isso vai te fazer muito bem. Muito, muito, muito bem. E é uma questão de treino, como tudo que eu falo aqui no programa, em relação à programação neurolinguística. Tudo é uma questão de treino, de praticar. E não é nada difícil. Se você aprende a voltar os olhos para você mesmo, a observar o seu estado emocional, que tipo de pensamento você está tendo, como você está reagindo a determinadas coisas, como que está a sua postura, você vai brincando, altera um, altera outro. Você vai aprendendo. E é disso que trata esse pressuposto que afirma que corpo e mente formam um só sistema. Do fato de que ambos se influenciam, nos permitindo superar limites. Limites, por exemplo, em termos de medicamento. Você está tratando crise de ansiedade e de repente você descobre que se você, no momento de crise, controlar a sua respiração, logo você sai da crise, em breve seu médico muda seu medicamento para metade da dose. Por exemplo, se você tem depressão, você não tem ânimo para nada, você acorda super para baixo. E aí você lembra que você tem que olhar longe. Levanta o rosto. Com mais alguns segundos, endireita o corpo. Ajusta seu ombro. Vai ali, respirando profundamente, ajustando sua respiração, toda a sua fisiologia. Logo, seus pensamentos começam a mudar
E quando a gente está em estado depressivo e a gente muda os pensamentos, a gente sai dessa vibe negativa. Treine, 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 treine. Agora que você sabe disso, saiba que a gente pode prevenir doenças ou, como eu acabei de falar, potencializar seu tratamento. A PNL sozinha, para algumas patologias, ela não é um instrumento único de terapia. Mas quando ela é associada à terapia formal, para aquele diagnóstico que você tem, os benefícios são fantásticos. Se você não conseguir se livrar de medicamentos, você consegue reduzi-los para metade. Ou até menos que isso. Mas primeiro, você tem que estar em tratamento. Você tem que estar quimicamente equilibrado. Para que a gente possa, então, trabalhando suas emoções, fazer com que esses medicamentos deem tão certo que você começa até, claro, sempre com a orientação do seu médico, reduzindo as dosagens. E sua qualidade de vida vira outra. Você vive muito melhor. Muito, muito melhor. Até porque você aprende a lidar consigo mesmo. Então, para outras situações em que você talvez fosse buscar química para tratar aquilo, você já está numa de autoconhecimento tão bacana que você consegue tirar aquilo de letra. Então, todo programa, todo pressuposto, nesses casos que eu falei, que eu vou criar um quadro aqui no programa para trazer como exemplo para a gente discutir, a palavra-chave vai ser sempre autoconhecimento, autocuidado. Quando a gente consegue, quando a gente aprende a desenvolver o uso racional das nossas emoções, a gente aprende a lidar com estresse. Como falei, depressão, ansiedade, até com dor física. Gastrite, úlcera nervosa, por exemplo. Você vive nervosinho, e o estômago doendo, e o refluxo ali, comendo, na alta. E você vê que você está com aquela postura elétrica e fala, opa, parou, relaxa, para, pensa, respira. Seu estado emocional já começa a ser alterado. Seus pensamentos já se alteram. E com o tempo, aquele mal físico decorrente desse descontrole emocional, seja ele qual for, eu estou aqui dando exemplo de gastrite, de úlcera, mas tem outras coisas, aquela dor física que é decorrente de uma dor emocional, de um descontrole emocional, com o tempo, aquilo some. Tudo resultado de quê? Desenvolvimento, aprendizado, do uso racional das nossas emoções, autocontrole, autoconhecimento. Tem um programa em que eu falo só sobre autoconhecimento. Vai lá no YouTube da rádio, entra lá no YouTube, digita Rádio Web Feito em Casa, tem lá noticiando sobre autoconhecimento. Isso faz um bem pra gente. Como falei, um bem físico e um bem emocional. E o mais bacana, aprendendo tudo isso, você pode ensinar crianças
a lidarem melhor com as suas emoções e crescerem adultos mais saudáveis emocionalmente. Adolescentes perdem o controle, os hormônios fazem isso com a gente. Perdem o controle emocional normalmente de maneira muito fácil e muito rotineira. Se você já aprendeu a usar racionalmente, a controlar suas emoções, sem que o seu filho perceba, você ensina isso a ele. Às vezes com brincadeiras, às vezes, dependendo da idade, até falando sobre isso. Se quiser dica, me escreva. Posso dar dicas que está passando. Aliás, também vai me ajudar muito para esse quadro que eu vou abrir. Manda dicas de dificuldades que você tem em lidar, em tratar seus filhos, emocionalmente falando, que eu vou passar dicas disso também. Mas o mais importante é, todas essas dicas que a gente passa de programação neurolinguística, quando você aprende a praticar em você mesmo, você aprende a praticar no seu filho. Então, se ele chega da escola estressadinho, você fala, ô amor, que respira com a mamãe. E há 1000 formas de você lidar com isso, dependendo da idade do seu filho ou da sua filha. Então, pratique autoconhecimento, controle das emoções. Você não vai ficar uma pessoa fria, uma pessoa que não sente nada. Não. A questão não é colocar uma carapuça em você e fazer com que você não sinta. Ai, o mundo pode cair porque agora eu sei programação neurolinguística e não vai me afetar. Vai te afetar. Claro que vai. Isso é natural. O que não vai é permitir que você fique preso naquilo que não te faz bem. Você não vai ser mais a pessoa que vive naquela falta de ânimo, ou que vive irritada. Você não vai, a programação neurolinguística permite com que você não se deixe dominar por suas emoções. Você vai sofrer, você vai ser feliz, você vai ficar triste, você vai ter estados depressivos, mas vai ter fim. Porque você põe fim a isso. Você aprende a pôr fim a isso. Contei hoje, minha gata morreu. Ai, tem pouco mais de um mês. Aí, ó, dá até vontade de chorar. Você vai sofrer, chorei, eu me permito sofrer. É luta, a gente ama o bichinho, a gente ama a pessoa, ou seja lá o que for que represente aquela perda. Às vezes até uma perda material pode mexer com você e vai doer. Mas aquela dor não vai te consumir. Aquela dor não vai te adoecer. Porque você sabe se controlar. Então, o exercício das suas emoções, o exercício dos seus sentimentos não vão afetar negativamente o funcionamento do seu organismo, te gerando um problema no coração, te gerando uma gastrite nervosa, te gerando dores psicossomáticas. Entende? Então, a programação neurolinguística, as técnicas que a gente usa, especificamente isso que eu trouxe hoje, corpo e mente são um único sistema, e o uso da tríade da mudança, comportamento, pensamento e sentimentos, mexendo um, mexendo o outro, isso não vai fazer com que você seja um robô, não sinta medo, não sinta sustos, não sinta estresse, não, você vai sentir. Mas você vai saber lidar com isso de uma forma muito natural. Você não vai viver naquela vibe negativa que faz tão mal e que consome tantos anos
da vida da gente. Você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, sofrendo, chorando, sorrindo, pulando. Você vai estressar, você vai ficar irritado, mas de uma maneira normal, dentro de um limite natural. A questão é evitar que o medo te domine e vire um pânico. Que a preocupação te domine e vire uma ansiedade, uma crise de ansiedade. Que a tristeza te domine e vire uma depressão. Que uma raiva te domine e vire uma crise de estresse. É disso que a gente está falando. Observe-se. Tenha esse costume e vá aprendendo a adequar sua postura, seus pensamentos e suas emoções. Não importa qual seja a ordem. Beijinho para Ana Heloísa Arnaud e para o Leonardo Martins, queridão. Para a Lúcia aqui no WhatsApp e para o Fabrício. O Fabrício fez um questionamento aqui interessante, perguntando se isso é o pensamento positivo, né? Fabrício, a gente já falou sobre pensamento positivo num dos programas aí passados. Não é exatamente isso, mas tem a ver, tá? O pensamento positivo, Fabrício, ele é uma forma de você gerar, na verdade, é a geração de imagens mentais que vão trabalhando, sim, sua fisiologia, seus sentimentos, suas emoções, vão te conduzir a um determinado objetivo. Seja uma cura, seja alcançar um bem material, seja ter um melhor relacionamento com alguém. Exatamente. A tríade da mudança, eu tô falando de você com você mesmo. Não importa o que você queira alcançar. A tríade da mudança, o pensamento positivo, você pode trabalhar uma questão interna ou uma questão externa, mas aqui, especificamente sobre a tríade da mudança, pensamentos alteram emoções que alteram comportamentos. A questão é você dominar as suas emoções. O pensamento positivo é uma forma de você fazer isso. Cria a imagem mental. Eu tô muito deprimido, eu quero sair dessa depressão. Então vamos aplicar aqui o pensamento positivo, de acordo com a sua dúvida. Eu não aguento mais viver com essa depressão, com esse desânimo. Então vamos fazer o pensamento positivo para a gente sair disso. Imagine que você tá feliz. Imagine que você tá alegre. Imagine que você tá num lugar que você adora, que você está olhando para o céu. Aproveita, levanta seu ombro. Seu corpo já vai se ajustando. Por quê? Porque a imagem mental que você está criando é o quê? É um pensamento. Quando você cria pensamentos, que é isso que a gente chama de imagem mental, ou muitas vezes de diálogo interno. Quando você cria pensamentos que te fazem bem, sua fisiologia começa a se alterar. E suas emoções acompanham isso. Entende? E aí você vai alcançar, então, o objetivo de sair daquele estado depressivo. Não estou dizendo para largar medicamento, não estou dizendo para isso, não. Mas para que naquele momento ali você consiga reagir e ter ânimo para fazer aquilo que você precisa. Então, sim, pensamento positivo, que é o nome que a gente deu a esse método que eu falei em programas passados, ele está aqui juntinho com a tríade da mudança, tá? A tríade da mudança não é propriamente dito o pensamento positivo, porque o pensamento positivo ele pode ter um objetivo externo a você.
E aqui a gente está focando em controle de emoção, para que não importa. Aprenda a se controlar para que você use isso até para se curar ou para prevenir doenças, mas a questão aqui, ela é propriamente interna. É o desenvolvimento do uso racional das emoções, certinho? E a Lúcia tá falando aqui, obrigada, Lúcia, que ela tá colocando ao máximo da vida dela, praticar tudo que a gente está falando, que quando ela tem dúvida, exatamente, ela tá falando que quando ela tem dúvida, ela vai na live do Facebook que fica gravada. Ô Lúcia, então vou te dar uma dica que tá mais fácil. Lá no YouTube da rádio, eu tô, além de colocar o programa na íntegra por causa das notícias que a gente lê e tal, eu tô fazendo recortes dessa parte de programação neurolinguística para ficar mais fácil para vocês encontrarem. Então lá tem autoconhecimento, pensamento positivo. Vou colocar aqui agora tríade da mudança, porque aí você pode ir especificamente daquele assunto do qual você tenha dúvida, ou então também pode me perguntar, pode deixar aqui no WhatsApp ou no Facebook da rádio, colocando aqui as dúvidas, a gente responde assim que a gente vê. Muitas vezes, claro, gente, não tem como eu responder na hora, tá? Mas logo que eu vejo e assim que eu me desvencilho da tarefa que porventura eu esteja executando, eu sempre dou atenção. Eu não deixo ninguém no vácuo, até porque essas questões emocionais a gente fica um pouquinho ansioso para resolver e eu não tenho coragem de deixar vocês no vácuo, tá? Muito bem. Mandar meus beijos aqui pro pessoal que tá no Facebook. Rejane Gomes, Tatiane Santos, Carla Bezerra, Rosa Vitória, Tamires Cecílio e Alexandre Souza. Gente, valeu demais. Aguardem, teremos novidades no programa com esse quadro que eu vou trazer, com as dúvidas que estão me enviando sobre casos muito interessantes. E muito obrigada a você que esteve comigo. Opa, não saia sem deixar seu like nesse vídeo, confirme se você já está inscrito no canal e se ativou as notificações. Curta minha página no Facebook, facebook.com/AdriFernandesBH e me adicione no Instagram, @AdriFernandesBH. Obrigada!